Bom dia! Quem quer falar comigo? Assunto da live de hoje. Dúvidas sobre Lightcopy. Se você tiver afim, me manda um convite e vamos conversar. Bora? Cara de sono, meu pai. Acabei de acordar. Acordo e me arrumo muitas horas antes de ligar uma live, né? Eu não vou aparecer aqui de qualquer jeito. Muita preparação. Vamos lá, quem quiser conversar comigo, me mande um convite. O sol já nasceu lá na fazendinha. Vamos ver com a... Iogurte chorando. Vamos ver. Ariana Junqueira. Como eu te chamo? Tem um maisinho aí, ó. Oi, Mariana. Oi! Já tava que acordada alegria! já? Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô com as crianças. Só Bom vou dia pro quarto, também. peraí. Tô com 3 meninas aqui que acabou de acordar. Vida! Tá. Qual a sua dúvida sobre o Lightcopy? Ladeira, eu Assistiu o não lançamento? estudei. Hã? Você assistiu as 3 lives? Não assisti. Quem assistiu, quem tá te acompanhando. Não, mas calma. É Vai a minha sair do ar cobertura. amanhã. Vai lá correndo assistir agora. Mas é que a gente divide, ela que trabalha comigo, que assiste, que faz as coisas do Lightcopy. Não, vou dar uma dica. Espera. Tá. Assista você também. Tá. Porque quem sabe copy sabe pensar melhor. Na boa, juro pra você. Tem muita gente que fala, não, mas eu boto meu especialista pra fazer. Se você é produtor de conteúdo ou se você é lançador, você tem que saber. Não importa se você... Copy não é só pro copywriter, não é só pro lançador, não é só pro especialista, é pra todo mundo. Porque copy é o exercício de pensar direito, velho. Alguém perguntou, onde eu assisto? Cara, tá no meu perfil, é só ir rodando. E aí tem aula 1, aula 2, aula 3. São lives. Vou assistir hoje. E corre, porque são 6 horas mais ou menos. É 2 horas por dia. E vai sair do ar amanhã. E eu vou te falar. Eu acho que você... Todo mundo que fala assim, eu não sei se eu assisto. Assiste, velho. É de graça, é bom. Não é um lançamento só pra... Eu até publiquei os prints ontem no meu stories. Cara, não é um lançamento tipo... Eu fiz uma promessa para mim, vai ser o lançamento que mais gera valor na história da internet. Assim. Quero ver alguém fazer um negócio que arrebenta mais do que esse. Então assiste até o final. E eu vou abrir as inscrições amanhã, tá? Tá. Eu vou assistir às 3 hoje. E eu não sou boa disso, vou falar a verdade. Eu sou muito ruim de escrita, assim, de... As sacadas que você tem, parece como se eu não tivesse aprendido nada em aula de português, nada de criatividade, nada de nada. Eu sou expert, mas eu não sei fazer copy. Não sei. Eu não tenho esse mistério que você traz, essas coisas. Então, muda tudo. Então, eu vou te ensinar uma coisa agora que é poderosa. Vai parecer meio desenvolvimento pessoal, New Age. Mas quando você fala para você, eu não sou boa, está decretado que você é ruim. Tipo, eu sou ruim, não tenho o que fazer. Por mais que eu estude, eu não sou. Ser é tipo, é imutável, né? O que você é, o que você não é. Então você vai falar assim, eu não estudei ainda isso. Tá. Então você muda o eu não sou boa para eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Sacou? Eu não sou boa. Parece que é tipo, ou é ou não é. Parece que é dom. Você nasceu com isso ou você nasceu sem isso. E, pô, teve um monte de gente que fez o exercício que eu passei no final da aula 3 e que saiu coisas incríveis. Eles não eram bons, mas conseguiram desenvolver boas copies. Por quê? Porque é técnica. Você ensina o quê? Você falou que é especialista. Você ensina o quê? Eu sou especialista em educação infantil. Então, eu trago as atividades pedagógicas. Eu não sou bom em educar meu filho. Eu não tenho essas coisas. Eu não sou bom nisso, não. Eu não sou bom nessas coisas de educar meu filho. Existe isso? Não, eu vou te falar. Eu te ensino. Você vai aprender, né? Tem as estratégias para te ensinar. Eu vou lá e vou
vou te ensinar um negócio. Por exemplo, o Guto tava... Deixa eu te contar uma do meu filho que eu achei interessante. Adoro as histórias do Guto. Cara, teve um dia que eu tava no sol aqui, tava um sol aqui em Brasília. E aí a Paty tava viajando em São Paulo. E foi ontem até essa parada. Pensa num cara que tá amargurado, sou eu. Vamos ver se você me dá uma dica, porque eu também não sou bom nesse negócio de educar filho, né? A Paty tava viajando, tava um puta sol, eu peguei e fui visitar a minha mãe na casa dela. E minha mãe mora na beira do lago aqui em Brasília, né? E aí tava visitando minha mãe, aí meu tio que tava comigo falou assim, Leandro, pô, vamos dar uma volta de barco. Nunca sei onde é com o seu barco, tá? Vamos dar uma volta. Aí eu falei, bora. Eu vou pegar o barco então e levo até aqui. Eu venho de barco aqui com vocês. E aí, beleza. Aí eu não ia só, eu tava com o Guto e a Paty tava viajando, né? Então só tava eu e o Guto. Aí eu peguei minha sobrinha de 11 anos. As lives não estão no YouTube, as lives estão aqui no Instagram, tá, gente? As aulas estão aqui no Instagram. É só pesquisar no meu feed que vocês vão achar. Aí eu peguei uma sobrinha de 11 anos e levei. E tava um puta sol. Pra você ter ideia, tava queimando assim o sol, né? O chão. A gente teve que correr assim na hora de... De repente, peguei o Guto, tô andando. Na hora que eu olho pra frente assim, uma puta nuvem preta, eu falei... E lá pro caminho de onde tava a casa da minha mãe, né? Aí eu falei, velho, que vai dar merda, eu acho que vai chover. Aí eu peguei, dei meia volta e fui voltando pra Marina, que é onde fica o barco guardado. E eu fui acelerando muito, porque eu vi que a chuva tava chegando, velho. Fui acelerando. Quando eu cheguei, a chuva me alcançou. Só que não era chuva de água, era chuva de granizo. E tô eu com 2 crianças dentro do barco, caindo. E o Guto, na época, tinha menos de 2 anos, devia ter 1 ano e 5 meses. E batendo as pedras. E meu barco não é aqueles barcos que tem a parte de baixo para ficar de boa. É um barco de wake surf, né? Então, as pedrinhas caindo no vidro. E não chove granito em Brasília, né? Tipo, teoricamente, tava sol, né? Chovendo. E eu tive que botar o Guto para baixo, pedir para minha prima e gritar o marinheiro para ver se ele me socorria. E o marinheiro não tava podendo vir, porque ia cair na cabeça dele. Se cair uma pedra daquela na cabeça da criança. Meu irmão, foi aterrorizante, assim. Tipo, parecia cena de filme. O barco balançando, não dava para ver um palmo na frente. E eu tentando atracar o barco. Aí o marinheiro foi corajoso, botou uma parada em cima. Enfim, moral da história. Foi traumatizante pra caramba. Desde então, o Guto nunca mais quis andar de barco. Ontem a gente foi andar. Foi eu, o Érico e a Paty andar. E ele tava aterrorizado. Eu subi com ele dentro do barco, ele tremia de medo. Ou seja, ele criou um trauma. Ele não foi? Ele criou um trauma. E aí, na hora, a gente não vai que ele acostuma. Só que eu fui sensível ali. Não, velho, eu quero voltar com ele. Não deixa ele entrar, não. Deixa ele fora. E aí, depois que todo mundo foi embora, o barco tava parado. Eu não deixo o celular com ele nunca. Mas ontem eu botei o celular para ele ver. Para ele entrar no barco distraído. Quando ele viu, ele tava dentro do barco sem chorar. E aí eu tô com um plano com a parte de sensibilização dele. Só que eu não sei se estou fazendo certo. Será que o melhor é levar ele ficar o tempo todo? Será que todo dia eu levo ele um pouquinho? Será que eu deixo para lá e espero mais tempo para ele poder levar ele para o barco de novo? Espero mais um ano. Sabe o que eu sugeriria para você? Eu faço tudo que a gente tem que trabalhar com as crianças, ou com mudança, ou com alguma coisa que aconteceu que foi negativo. As atividades ajudam muito. O que eu chamo de atividade? Atividade é a criança estar em ação no processo. Então, vai aos poucos. Você fez uma coisa muito boa, por exemplo, colocar ele no barco sem andar ainda. O que é um barco? Onde o barco anda? Eu também moro aqui em Brasília. Que o tempo vira sempre, né? Mas outra coisa legal, além dessa de sensibilização com o barco, faça antes, você e a Paty, preparem uma atividade para fazer com ele sobre barco. Conte uma história muito legal para ele tirar a memória negativa que ele teve e ir trocando isso por algo positivo. Então, você pode colocar um papel bem grande no chão, ou uma bacia bem grande com água, fazer barquinho de papel, colocar anilina azul na água, deixar ele mexer com tinta azul, pintar esse barco, colocar um bonequinho dentro do barco. O papai vai estar aqui para te proteger, traz você e a Paty como figura de segurança para ele e faz brincadeiras. Isso vai conectar com ele. Primeiro que vai conectar vocês,
com uma situação que em alguma coisa nele tá mexendo como ruim e vai trazer um sentimento positivo. Então, vocês como figura de segurança vão trazer que o papai tá te protegendo no barco. E Boa, agora olha só como é que é legal. Você falou que é ruim de cópia e acabou de falar que o negócio que tem que fazer é contar a história. eu não consigo ainda transferir, sabe? O que eu... Ó, eu vou te explicar a base do que eu ensinei lá nas lives aqui, pra vocês ficarem com vontade. A Tá base bom. do Light Copy é marketing de premissas. Que em vez de você ficar prometendo, descubra como educar o seu filho para que ele nunca mais tenha problemas e traumas, mesmo que você tenha enfiado ele num barco com chuva de granizo. Não é assim que o pessoal faz? Então, é umas promessas longas, cheias de promessas e que parecem pouco palpáveis, né? Parece, tipo, exagerado, né? E aí você troca por premissas. Por exemplo, em vez de falar, eduque os seus filhos, não sei o quê, você bota assim, criança aprende pelo exemplo. Então, quando você vai puxando por uma verdade, a pessoa é irrefutável, a pessoa fala, é verdade. A pessoa vai concordando com você. E, eventualmente, você vai precisar entender a lógica de premissas, que eu vou explicar com detalhes na aula 1 lá do negócio. Então, o que é uma premissa, o que é uma boa premissa, o que é uma péssima premissa. Isso como eu não sei. junta as premissas para criar uma conclusão irrefutável. O que é melhor usar premissa do que promessa? Você sabe o que é melhor usar premissa do que promessa? Eu vou te falar. Não sei. Porque a promessa, ela empurra uma verdade goela abaixo para cima da pessoa. É sempre o extremo, parece. Ela é imperativa. Fique rico. Tenha um filho bonzinho. Então você fala assim, cara, beleza, eu tenho que acreditar nele. A premissa, ela faz com que o leitor, a pessoa que está assistindo, né, o espectador, chegue à conclusão de que a sua técnica é a melhor técnica para conseguir o que ele quer. Então não é empurrando a verdade goela abaixo. É o próprio cara falando, não é, faz sentido isso aí que ele falou. Nossa, tal. Então a primeira coisa é o marketing de premissas, que eu ensinei na aula 1. Na aula 2 eu ensino sobre elementos literários, que você pode contar as coisas de uma forma dura. Só falando, que é o que todo mundo faz, né? Mas imagina que você tenha técnicas para ao longo do negócio ir fazendo com que as pessoas sintam, nossa, como ele pensou nisso. Nossa, gostou. Nossa, dá uma invertida. Dá uma brincadeira com as palavras, né? Uma metáfora, uma antítese, uma onomatopeia, uma distorção cômica, uma linguagem fantasiosa. Então, como é que eu faço linguagem fantasiosa com uma copy para criança? Você pode, ao invés de ser... Olha que loucura, eu vou te dar uma ideia de copy muito boa. Olha só essa ideia que eu vou te dar. Eu nem sei se eu devia te dar, porque senão essa eu devia cobrar, só para essa ideia. Não, me dá. Vai. Aí, olha como é que a minha técnica que eu uso, eu usando a minha técnica para um nicho que eu não conheço, sem ter pensado, eu criei uma ideia muito fora, só pelo fato de ter lembrado de um elemento literário. Existem vários. Né? Um dos elementos literários é o mundo invertido. O mundo invertido é o mundo em que a banana é que come o macaco. O mundo invertido é o que o poste é que faz xixi no cachorro. O mundo invertido é o que a criança dá aula pro adulto. Uau! Minha cabeça explodiu. Aí, agora, o que eu faria? Eu arrumaria uma criança para fazer o vídeo de vendas para você. Imagina um vídeo de vendas sendo feito por uma criança. Mesmo que for ruim a copy, vai ser boa. Só nisso. Uma única ideia que eu dei. Essa ia ser o vídeo de vendas mais incrível. Ninguém nunca viu. Só por causa do Light Copy eu fiz uma coisa inacreditável que ninguém nunca viu. E você não quis assistir. Você já assistiu The Talk Show? Tem um que é o Talco Show. É uma parada com o Danilo Gentili. Já vi. Tem umas criancinhas. Eu faria vários anúncios daquele jeito. Em que é um adulto conversando com uma criança, mas levando a criança a sério. Nossa, imagina um vídeo de venda sendo: oi, eu sou a fulana, eu sou uma criança de tantos anos, eu sou muito bem educada assim como você está vendo, não está prometendo nada.
Porque a minha mãe Não. me ensinou a técnica tal. Quando eu era muito criança, eu dava birras mais ou menos desse jeito. Mas hoje, papapá. Uma vez Madeira, minha como mãe você tem me essas contou ideias, cara? Como você tem essas porque eu ideias? usei a técnica. O nome da técnica é mundo invertido. Qualquer um teria se soubesse a técnica. Qual que é o mundo invertido? No mundo normal, o adulto dá aula para a criança, né? E aí no final, tem uma outra que é o desfecho inesperado. Então, o desfecho inesperado é que ao final da copy, você está sentado numa sala de aula e você está anotando tudo que o seu filho falou. E ela está dando aula para você. Ninguém ia esperar. E aí você fala, eu sou fulano, eu que eduquei ela, para que ela pudesse... Enfim, né? Você tem filho? Tem, 3. Quantos anos tem os seus filhos? 6, 3 e 8 meses. Nossa, de 6 anos já consegue, hein? O de 6. E Vai dar ele tem umas excelentes sacadas. Você vai falando para ele fazer, vai dar um puta trabalho. Puta. Ai, gente, isso não é educação infantil, não é trabalho infantil, não. É para pagar as fraldas dele. Entendeu? Tem um monte de criança que ouvir aí e ver se ele quer também, né? Só que você já tem as técnicas para fazer ele querer, para conversar com ele e tal. Agora, deixa gravando o tempo todo e a edição faz a mágica, porque a edição pode ser muito gostosa de brincar com a edição. Deixa ele falar de improviso. Vai ficar um vídeo fofo demais, engraçado demais. Acabou. Demais. Puta ideia, velho. Que puta ideia. Então, esse é o poder do light copy. É um elemento literário. O elemento literário é, cara, faça as coisas de um jeito. Aí pensa que é criatividade, que é genialidade, que é... Eu tive criatividade demais aqui? Sinceramente, não. Eu tive técnica, porque a técnica é o mundo invertido, o nome da técnica. E aí, não precisa ser muito criativo para entender que a inversão é que a criança está na sensação de poder em relação ao adulto. Inverteu. E aí, meu amigo, não fui criativo. Sinceramente, eu usei são mais ou menos 38. A gente tem até novos elementos que a gente vai colocar, literários que tem no curso. Imagina você aprender vários. Teve um exercício que eu fiz durante a nossa aula lá, que a gente pega um texto normal e reescreve com pelo menos um elemento literário por parágrafo. Porque aí eu te dei a ideia dura. Ela já é boa, né? Mas se a cada 15 ou 30 segundos o seu filho solta um elemento literário, isso aí fica impossível de não se assistir até o final. Porque se você pega essa mesma ideia, olha só que loucura, gente. Se ela pega a ideia que vocês aí estão vendo que é boa, todo mundo percebeu, ninguém acha a ideia ruim, e ela executa, pode ser que fique mais ou menos. Mas se você executa botando elemento literário a cada 30 segundos, quando um autor vai ver um livro, ele fica olhando qual elemento literário tem aqui. Eles fazem isso. Todo cara que é filme, cinema, stand-up, para você ter uma ideia, a gente precisa de uma risada a cada 7 segundos, um bom stand-up. Então, no cinema, precisa de uma nova fonte de retenção a cada 15 ou 20 segundos, né? Dependendo do filme. Então, num vídeo desse, você tem que botar uma atrás da outra. E aí eu vou mostrando para vocês como dá para fazer em todos os parágrafos. Eventualmente, quando você está começando, você não precisa fazer em todos os parágrafos. Mas uma cópia de 1 minuto e meio, cara, tem que ter, sei lá, 3. Num vídeo de vendas de 50 minutos, cara, tem que ter 20, 30. Tá. E aí você não sabe, você só sabe um, que é a linguagem fantasiosa. Você precisa saber vários. E outra coisa, desenvolver a habilidade em vários. Uhum. E aí eu tenho um exercício para... Beleza, agora você vai desenvolver a sua habilidade de mundo invertido. Vamos fazer um exercício de mundo invertido? Qual que é outro mundo invertido para o seu universo, da criança? Vai, coisas que você vai praticar. Não vai ser eu que vou chegar na conclusão, vai ser você. Então vamos pegar uma situação. Pega uma situação que acontece muito. De mundo invertido da criança? Você é muito fácil. Vou te pegar. Você não vai pensar de mundo invertido. Como é que tudo é técnica e você vai conseguir. Me lista 5 situações problemáticas entre crianças. Briga entre irmãos. Pô. Tomar brinquedo um do outro. Mordida na infância, quando tá com 2 aninhos, fase oral. Boa, então vamos pegar isso. Vamos pegar essas situações invertidas. Tá. Então, é normal uma criança morder outra, né?
É. Então vamos pegar um adulto mordendo uma criança no início. Tá. Beleza. É normal o pai dar bronca no filho, né? Vamos pegar o filho dando bronca no pai. Quando vai fazer as compras, quem é que paga? Pai. Então, filho pagando. Que mais? Nossa, caraca. Imagina o filho falando pro pai, pai, não vai ficar em tela, celular, hein? Isso faz mal para você. Entendeu? Então, você pai vai e mãe dando situação. birra, dando chilique, então, filho. Isso, imagina um pai. Viu como é que você que chegou na conclusão? Você já está desenvolvendo a habilidade. Um pai dando birra. Meu filho não faz nada. Você está igual essa criança. Você parece. Agora eu vou abrir hoje um curso de férias que eu tenho para atividades. Daí imagina um pai e uma mãe sem saber o que fazer nas férias. Eu não sei o que fazer, eu não tenho nada para fazer em casa, não sei o que. E o filho dando dicas do que fazer, dando ideias. Tá vendo? De onde veio a minha riqueza, Leandro? Das minhas ideias. Veio da ideia que eu tive do apertaço da Kátia. Veio da ideia que eu tive das raízes do Venda Todo Santo Dia, do Deu Match. É uma campanha. Eu lembro que quando eu comecei o Venda Todo Santo Dia, no início, a gente soltou, sei lá, umas 30 anúncios. Desses 30, a maioria não converteu bem, tá? Até o pessoal acha que a maioria não converteu bem, mas teve 2. Um foi o que a galera estava meio enraizado e o Deu Match. Que sozinhos, logo no início do Venda Todo Santo Dia, faturou tipo uns 2 milhões de reais. 2 anúncios. 2 ideias. Obviamente, você tem que saber tráfego, saber trabalhar, mas é o que eu falo. Um bom cara de tráfego pega o Sobral. Sobral, você conhece o Pedro Sobral? Sim. Pega o Sobral e fala assim, ó, bota o Sobral para subir essa campanha aqui. Com a copy ruim. Não vai converter. Agora você pega o Zezinho com a copy boa e fala, impulsiona aí. Vai funcionar. Vai. Então, nada funciona mais do que a ideia que você tem. E se o cara for bom de tráfego, ele vai falar isso para você. É verdade. Isso não é mentira. Ele não faz milagre. O bom tráfego e tal. Então, e agora, quem tem que aprender tráfego? O copy. O copywriter, o especialista. Imagine que você terceiriza a sua copy para um copywriter. E aí, na hora que você vai fazer o vídeo, você não sabe das coisas. Na hora que você vai fazer uma live, igual eu estou fazendo aqui, eu estou usando copy nesse momento. Você não sabe fazer o desfecho, você não sabe ir para cima, você não sabe para baixo. Quando eu contei a história do meu filho, foi retendo a galera foi ficando. Por quê? Porque eu contei cheio de copy, cheio de elemento literário. Eu fiz vocês imaginar. Praticamente, na hora que eu contei aquela história, vocês imaginaram a cena, vocês ficaram apavorados, vocês imaginaram com medo. Eu fiz isso. Por quê? Porque eu sei copy. Imagina que eu não fosse um bom copy, eu fosse um bom estrategista, um bom lançador. Aqui eu ia estar perdido. Tem que ser bom. Eu sou um bom especialista. Tem gente que fala, eu não quero saber esses negócios de copy. Só quero dar minhas aulas. Suas aulas vai ser sem graça. O cara do tráfego, ele tem que saber, porque senão manda uma copy meia boca para ele, ele nem sabe se a copy é boa ou ruim. Vamos dizer que vocês que são especialistas aí em tráfego, você não sabe nem analisar se a copy é boa ou ruim. Você só sabe dizer, não converteu e converteu. Você vai ser um tráfego muito menos poderoso, muito menos. Vai ser um tráfego com menos recurso. Vai ser um lançador com menos recurso. Vai ser um especialista com menos recurso. E se você é um copywriter que sabe copy e não sabe light copy, você é um copywriter com menos recurso. Você tem que ser um copywriter com muito mais recurso. Um copywriter que sabe usar ironia, que sabe usar fantasia, que sabe usar metáfora, que sabe usar antítese, que sabe usar onomatopeia, que sabe usar premissas. Aí você é um grande copywriter. Muito diferente. Não que as copies duras não pode fazer, desculpa. Desculpa eu te cortar, que você está falando tanto, e não só uma percepção minha, mas de todo mundo, eu acho, que o mercado está mudando, está saturado, está todo mundo, né, de saco cheio de muita coisa, que o digital foi explodindo, né, depois da pandemia e durante a pandemia. E aí essas light copies que você está nas aulas no seu curso, é justamente para dar uma nova cara, novo... Na verdade, eu já uso essa cara há muitos anos. Na verdade, essas técnicas são usadas há milênios. Começou na Grécia Antiga. Sempre foi assim. Eu não sei porque as pessoas não acharam. Sempre quem foi mais interessante
cresceu mais. O que eu sempre fiz com a Kátia? Light Copy. Enquanto tava todas as concorrentes da Kátia falando, aprenda a cuidar do seu corpo para você se sentir uma mulher que sente prazer em todas as... Olha, eu vi a concorrente da Kátia falando assim, aprenda a ter 5 orgasmos em todas as relações, mesmo que você... Pelo amor de Deus, é o que faz. E aí vinha eu e fazia um vídeo chamado Motel de Rico e Motel de Pobre. Aí o vídeo bate 5 milhões de visualizações. Aí vem um vídeo que eu falo sobre date ruim. Só histórias de gente que teve experiências sexuais meio frustrantes. Então sempre foi assim. Agora adivinha. Eu tive o resultado. Eu acho que o market share da Kátia em relação a todo mundo que vendia pompoarismo no Hotmart, deve pegar 80% de tudo que é vendido lá de pompoarismo. Uhum. É tipo, brutal. Outro dia veio um cara e falou assim, ai, o Ladeirinha fica falando isso, mas é fácil, porque ele encontrou um bom nicho e uma boa especialista. Vai te lascar. Eu não encontrei um bom nicho. O nicho era péssimo, até então nunca ninguém tinha lançado nesse nicho. Eu é que entendi como se faz light copy. A Kátia é muito boa, é verdade que é. Mas não desmerecendo o trabalho dela, pelo contrário, a gente é amigo, eu acho que a gente se desenvolveu, ela é talentosa mesmo. Quem foi o cara que viu o YouTube? Antes, a Kátia falava, não, esse YouTube é coisa de criança. Cara, eu já botei logo 10 milhões quase de inscritos no YouTube. Como? Ideia, motel de rico, motel de pobre, ideia, não sei o que. Os títulos interessantes. Lá, por quem teve a ideia de fazer o stand-up da Kátia? Quem escreveu? Botou pra cima, pra baixo, bota emoção aqui, abaixo. O stand-up na Kátia é assim, faz rir, quase chorar. Faz chorar, ri pra caramba, vai pra cima, vai pra baixo. Elemento literário do início ao fim. Então, sempre foi assim. Por que se você entrar lá no Hotmart Galaxy, que são os 25 maiores da Hotmart, não tem ninguém de sexualidade, só eu. O nicho é tão bom assim, ou fui eu que fiz uma coisa muito boa com o nicho? O nicho é difícil, Claro que foi. é duro, é difícil de anunciar, é cheio de preconceito, cheio de tabu. Só que a Light Copy fez com que algo difícil ficasse ainda melhor. Então, a mesma coisa, no seu nicho, sempre foi assim. Sempre a maioria vai ser dura e ruim. Quem for lá e aprender Light Copy tá anos-luz na frente, porque vai saber um jeito diferente. Porque eu, na verdade, o que ensino é só marketing para vocês. E marketing é gatilho mental, tal. O que eu ensino é comunicação. Mais marketing. Você não vai deixar de usar gatilho mental. Eu estou usando. Pô, puta escassez. Só são os 50 primeiros. Mas toda a forma como eu envolvo as pessoas é comunicação. Então, não é usar o gatilho mental. É como eu usar o gatilho mental de uma forma tão light que as pessoas nem percebam. Ou que elas gostem, ou que elas sorriem. Quando eu falo, eu vou fazer para vocês uma aula 100% online, 100% gratuito. E ainda mais, de graça. E ao final, eu vou te vender um custo de R$2.000. É exatamente o que eu vou fazer, só que eu estou usando ironia, sarcasmo e deboche, que são elementos literários. E adivinha o meu anúncio que mais converte, porque a galera morre de rir. Pô, esse cara tá jogando na cara o que ele tá fazendo. Eu tô usando o gatilho da reciprocidade, né, que eu vou dar de graça. Mas eu tô usando com elemento literário. Então, se você sabe se comunicar, nossa, não tem jeito. E tem uma outra coisa. A impressão é que o nosso mercado está saturado hoje, né? Pela sua impressão. Quem acha que está saturado? Eu não acho que está saturado, eu acho que ele está o mesmo, cansado, assim. Que Então, precisa de novidade. Eu acho que vocês nem entenderam o que está acontecendo. Eu acho que o mercado do Creator Economy, ele vai ser praticamente todo mundo que trabalha vai estar criando conteúdo na internet. Então, quem começar a jogar o jogo agora, tá anos-luz na frente de quem começar daqui a 5 anos. A verdade é que cada vez mais... Olha, só você para pensar, as grandes empresas do mundo, Google, Facebook, TikTok, ChatGPT, elas estão apontando todos os canhões para a Creator Economy. O que ela está falando? O que eles estão falando para vocês? Todos os estudiosos, que assim, imagina, os caras mais ricos e poderosos do mundo estão apontando os canhões dele para Creator Economy. O que eles estão entendendo? Que no futuro, quem não tiver capital social na internet tá fudido. Então, se você acha que está saturado agora, você vai ver o que vai acontecer, porque vai ficar cada vez mais fragmentado a audiência. Antigamente vinha um influenciador e 60, todo mundo via um único cara.
O Whindersson publicava um vídeo há uns anos atrás e ele tinha 30, 20, 60 milhões de visualizações, literalmente. Hoje ele não faz mais isso. Por quê? Porque a atenção das pessoas está distribuída em muitos outros criadores. Isso é bom ou ruim? Isso é excelente. Porque antigamente poucas pessoas ganhavam muito dinheiro. O dinheiro do mundo ia todo para... Vamos pegar o inglês. Ia todo para Fisk, CCE, WhatsApp e sei lá quem. Agora fudeu para essas empresas. Elas eram multi-bi, elas vão virar mi. Vão faturar 60, 100, 300 milhões. Só que tem um monte de gente embaixo faturando 10, 5, 7, 2. E agora é o seguinte, você e a Wizard, você e a maior empresa de educação parental do Brasil, tem a mesma arma. Eventualmente você tem até benefício, porque você é mais única, ela é uma empresa meio dura. Você é uma mulher que as pessoas vão se identificar, as mães e tal. E você tem o mesmo Facebook e o mesmo algoritmo. Não tem como ele roubar o algoritmo para ele. Ah, mas ele tem mais orçamento. Não tem. O orçamento de você e da Wizard, teoricamente, é o mesmo. Por quê? Porque se ela não converter, ela vai ter que parar. E se você converter, você vai ter que aumentar. Então, teoricamente, é isso. Então, não está saturado. A gente está no início de uma curva, de um momento histórico. E eu acho que tem uma janela de oportunidade para quem sabe se comunicar brutal na sua frente. Brutal, assim. O momento que a gente está é que a coisa está começando a mudar. Vou te dar um outro exemplo. Antigamente, quem tinha muito seguidor arrebentava, não era? Era. Hoje em dia, o algoritmo, principalmente depois do TikTok, ele caga para a quantidade de seguidores. Você pode ver que às vezes vai ter gente com 2 milhões de seguidores que não bota 1.000 pessoas numa live. Por qual motivo? Porque agora eles não querem mais saber se a quantidade... Ele não entrega para os seus seguidores. Ele entrega para quem está mantendo a audiência presa. Então, se você tem 0 seguidores, ou 30 seguidores, ou poucos seguidores, e você publica um vídeo bom, esse vídeo vai bater 2 milhões de views. Como foi o caso do meu vídeo com o Guto, que eu fiz o Guto. Para você que é educação parental, né? Eu fiz um vídeo com o Guto, brincando lá com o Guto e tal, botando ele para dormir. Bateu 3 milhões de views. Mais seguidor que eu tenho. Eu vi esse vídeo. Ainda comentei lá, legal. Porque eu não ensino a criar filho, né? Eu fiz aquele vídeo por causa de uma técnica de marketing de light copy. Descubra a paixão das pessoas para engajá-las na sua causa. Então, assim, o que eu fiz ali? Uma técnica que chama associação ao cotidiano. Então, eu associei o cotidiano de quem é pai, que é a minha audiência, e essas pessoas começaram a gostar mais de mim naquela hora. E toda vez que aquela pessoa, como você, for botar o filho para dormir e ele começar a dar trabalho, você vai lembrar de mim. Remarketing dos sonhos. Tudo isso é ensino no Light Copy, tá, gente? Então, mas voltando. Então, você pode ter muito pouco seguidor e você explodir um vídeo, desde que o vídeo seja bom. Porque a rede social não quer mais saber a quantidade de vídeos. Vamos pegar um exemplo aqui? Claro. Eu posso te dar um exemplo que eu fiz? Deu mais de 1 milhão. 42 milhões de seguidores, não é isso? 66 mil likes. 1.000 views, perdão. É muito pouco. Por quê? Porque o algoritmo não quer mais. Antigamente teria quantos? 1 milhão no primeiro minuto. Então mudou o jogo. Você pega, vem eu aqui. Aqui, ó. 10 dias, já tem 14. É muito próximo. Olha, 55. Do que o próprio Whindersson tá fazendo, tá vendo? E é óbvio que são nichos diferentes, é humorista. Eu tô ligado que o conteúdo dele não tá de humor mais, ele tá fazendo de boxe, a pessoa segue ele por causa de humor, e aquele vídeo é um vídeo de boxe. Tem tudo isso, né? Então tem vídeos que vão mais, tem vídeos que vão menos. Mas acabou o monopólio dos milhares de seguidores. Está todo mundo meio que igual. O algoritmo do anúncio e o algoritmo do orgânico fica assim, ó, todo mundo é igual. Quem tiver retendo e chamando a atenção, eu vou distribuir. Então tá muito mais democrático do que antes. Então, pelo contrário, a oportunidade nunca foi tão boa. Ah, mas eu acho que as pessoas estão de saco cheio de digital. Nunca se vendeu tanto curso online. Eu nunca vendi os meus. E eu olho dentro do Hotmart, meus alunos, pra você ter uma ideia, a minha mentoria, que eu tenho os números de todo mundo, né? Pela primeira vez, num mês, a gente bateu o recorde absoluto de pessoas que mudaram de nível. Tipo, pessoa que estava faturando de um lado, e a gente tem os níveis, né? Pro, newbie, rápido. Isso é sinal de um mercado saturando ou crescendo?
Crescendo. Então, Crescendo demais. não está existindo isso agora. O que acontece é o seguinte, com vários de vocês, eu vou falar uma coisa que acontece com vocês. Quando você entra nesse mundo, você começa a ver todos os seus concorrentes, porque você começou a seguir eles, e aí você cai no remarketing deles e no algoritmo deles. E você começa a ver todo mundo de marketing digital, porque você começa a seguir o outro cara de outro nicho, que também é bom, aí segue eu, aí segue o outro cara do inglês, aí segue o cara da... segue a Kátia. E aí isso fica rodando muito na sua timeline, e você entra dentro de uma bolha. Mas o mundo lá fora nem entendeu. Se você entrar na rodoviária da sua cidade hoje e perguntar quem é Primo Rico, que é um dos maiores do nosso nicho, a maioria não sabe. Assim, Leandro, mas você tá tirando... Ué, tem 100 milhões de brasileiros, só tem 9 seguindo ele. Só, né? Sei lá, 8, 7, não sei quanto. Então a maioria ainda não pegou. Então, deixa eu te fazer uma pergunta para o meu negócio aqui. Qual seria a sua maior... Qual é, né? A sua maior... Onde o nó aperta aí para você, para a Paty, para o Guto? Com o Guto, na educação do Guto, o que você sente falta? Qual que é o objetivo da sua pergunta? Porque eu vou te falar, eu falo aqui sobre atividades. Então, muitos pais trabalham muito, eu não sei como ficar pouco tempo com meu filho, eu não sei o que fazer. Então, eu traço estratégias, atividades fáceis. Senta ali com ele 10 minutinhos e faz isso. Você vai ver que você vai descobrir um monte de coisa que ele vai te contar do seu dia. Qual o objetivo da sua pergunta para mim sobre isso? Não entendi. Ah, tá. O objetivo da minha pergunta é eu confirmar o que eu tenho aqui na minha mente sobre a infância, sobre a dificuldade dos pais com os filhos. Boa. Então eu vou te dar uma parada. Anota aí. O que é uma urgência oculta? Esse é o motivo de eu ter ficado tão rico. Foi entender esse conceito. Vocês querem saber qual é esse conceito? Então, quando você fala assim, Leandro, qual é o maior problema que você tem com o seu filho? Vamos dizer que eu falo assim, o maior problema que eu tenho com meu filho é birra. Aí você fala, vou fazer um curso de birra. Já tem. Então, Já calma. tem. Aí que tá. Você não entendeu o que é uma urgência oculta, aí você vai pegar o maior problema. Só que existem centenas de problemas na educação de um filho. E você não precisa pegar um, você pode pegar todos. Seu curso pode ser um curso de birra, inclusive, não tem nada de errado. Mas você pode pegar uma urgência oculta como uma culpa. Por exemplo, eu fiquei culpado pra caramba de ter levado meu filho lá no lago e ter traumatizado ele porque choveu. Uma outra urgência oculta é a negociação com a Paty. Eu acho uma coisa certa, ela acha que é outra, isso pode ser motivo de briga e confusão. Uma outra urgência oculta é celular, que na minha opinião é brutal. Tem vídeos de milhões e milhões de visualizações. Celular e telas. Como criar um curso como criar um filho sem usar celular e telas. É o que eu mais bota falo. Um monte de exercício que substitui a tela e pronto, tá um curso pronto só porque eu entendi o modelo de urgência oculta. Então, em vez de pensar isso, eu vou te dar a ideia de listar 150 urgências ocultas do seu nicho. Aí você detona. Por que eu fiquei rico com o da Kátia? Porque todo mundo da Kátia achava que o que ela ensinava era pompoarismo. Ou então tentava copiar ela, achava que era orgasmo. Só que eu tinha a campanha rodando para dispareunia, vaginismo, infecção urinária, cólica, dificuldade de ter orgasmo, surpreender o marido, infecção vaginal, cheiro ruim. Cara, era brutal a quantidade de melhorar o casamento, libido, falta de lubrificação. Várias. E aí? E aí eu tinha mais um monte de anúncios, de desfechos para destruir, entendeu? Aproveitar que tem mais gente aqui, galera. Amanhã eu abro as inscrições do Light. Posso contar um segredo para vocês? Quem comprar o Light Copy amanhã, na página de obrigado, vai ter um upsell. Você sabe o que é um upsell? Na página de obrigado, em vez de ser obrigado, vá acessar o seu curso, eu falo assim, calma, que eu vou te trazer uma nova oferta. E é uma one-time offer. É uma vez na vida, depois, se você tentar fechar a página e abrir de novo, não funciona. O próprio algoritmo da Hotmart faz isso. Se você fechar, perdeu. E essa one-time offer tem uma oferta incrível lá. Só para quem comprar. Para quem comprar. Vai ter que comprar para saber. Então, não é venda casada, não. Alguém está falando. Venda casada é quando eu falo. Você vai ter que comprar isso junto com isso. Venda casada, inclusive, é crime.
Esse não, depois que você comprar, eu te ofereço. Além, é tipo, você vai no McDonald's e pede um negócio, o cara pergunta, você quer também a sobremesa? Não é venda casada. Você pode comer só o almoço e não comer a sobremesa e tá tudo bem. Não tem nada a ver com venda casada. Então eu vou te oferecer a sobremesa. Para quem comprar o Venda Todo Santo Dia, eu vou oferecer. E acabei de usar Light Pop aqui. Eu poderia ter explicado sem falar da sobremesa, mas quando eu falei de sobremesa, você lembrou de sobremesa. E eu usei também o que eu ensinei no Remarketing dos Sonhos. Você quer fazer alguém lembrar de você? Fale coisas que a pessoa gosta. O que todo mundo gosta? Doce. Comer. Então, ativei dentro do seu cérebro prazer, porque você, inconscientemente, às vezes tem gente que até conscientemente, vai ter gente que vai sair daqui com mais fome agora, vai comer um doce, porque eu falei isso, porque o ser humano é altamente sugestionável. Quer entender como isso funciona? Vai na aula 3, que está disponível no meu perfil agora, eu ensino o remarketing dos sonhos. Como eu faço para as pessoas sonharem com você. E parece muito difícil, mas é super simples. A associação ao positivo, foi o que eu acabei de explicar. Por exemplo, quais são as coisas da rotina que você pode botar no seu vídeo de vendas o tempo todo? Dormir, botar para brincar, comer, nadar. Quais são as coisas populares, muito pops que você pode associar? Por exemplo, se eu tivesse fazendo o seu, eu faria, de alguma maneira, uma citação daquela música do Trem Bala. Por quê? Porque eu sei que aquela música faz todo mundo chorar. E se em algum momento eu usar a música do Trem Bala. Quem já viu aquele meu anúncio do... Vou contar um negócio para vocês que... Quem já viu esse anúncio aqui, ó? Eu não trabalho pelo dinheiro. Trabalho para ver meu filho sorrir. Não é sobre o carro que eu dirijo. É sobre os passeios inesquecíveis. Não é sobre os presentes caros. É sobre surpreender quem eu amo. Não é sobre as festas que eu vou. É sobre os amigos que estão do meu lado. Não é sobre orgulhar os meus pais. É sobre me orgulhar deles. Não é sobre quantos carinhos tem no meu passaporte. É sobre o que eu aprendi em cada viagem, quem eu conheci, quem foi embora, quem deixou saudade, quem não fez falta nenhuma e quem ficou. Não é sobre conhecer muita gente. É sobre as conversas que marcam a gente. Não é sobre fotografar o pôr do sol. É sobre olhar para ele e conseguir não pensar em absolutamente nada. Não é sobre ir num restaurante caro. É sobre saber apreciar uma boa comida. Não é sobre acumular patrimônio. É sobre dormir tranquilo. Eu não trabalho para que não falte nada. Eu trabalho para que sobre e para que sobre muito. Muitas lembranças, olhares, viagens, abraços, sorrisos, beijos, passos, tombos, brindes, ressacas, carinhos, momentos. Eu desejo que te sobre muito. Tem um elemento literário por frase aí. Um elemento. E agora, é porque eu falei, cara, eu vou fazer um por frase. Agora, pouca gente sabe de onde é que eu tirei essa ideia. De onde? Isso é quase que uma paródia do Trem Bala. Ó, vamos ler o Trem Bala? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por mim. É sobre cantar e poder escutar sobre sua própria voz. É sobre dançar na chuva. Verdade. Pô, eu não plagiei o Trem Bala. Tanto é que ninguém nem conseguia entender que era Trem Bala. Ninguém conseguia. Pela primeira vez eu tô contando para vocês. Mas eu peguei a estrutura de quem entende de elemento literário, quem entende de arte, de quem entende de pessoas. Entendeu? Show. Então, eu ensino vocês a fazerem isso. E mais, quem entrar no Light Copy essa semana ganha de graça. Ganha de graça, né? Quem entrar essa semana vai ganhar o Light Copy Club, o clube de copy. E lá a gente pega essa música aqui e esmiuça ela, falando qual elemento literário que usou e como é que eu posso usar. Lá a gente pega um livro, o livro que a gente está lendo agora são as 100 maiores crônicas brasileiras. A gente pega as crônicas e vai desmiuçando. E aí sai uma cópia inteira para você. Uma cópia que fatura milhões, literalmente. Essa aí, milhões, literalmente. Milhões. Essa ideia que eu dei para você, eu acho que é uma ideia de milhões. Se bem executada, de fazer a criança fazer o vídeo de vendas. Quem percebeu o poder dessa parada da criança fazendo o vídeo de vendas? Nossa, muito.
Então, assim, Eu tô só de você agora- ter caído nessa live aqui, minha Nossa Senhora Jesus Cristo. tô agradecendo aqui, você não sabe o tanto. Entendeu? Então, ó, espero que vocês assistam a live de Light. Alguém mais tem dúvida? Eu vou chamar mais uma pessoa, não vai embora não, tá? Tá. Deixa eu ver, se eu chamar... Já vou chamar todos os pais e mães que estão aqui. 18 horas hoje eu faço uma live para abrir. Não, não Despertando venha seus fazer pais. gente na minha live não, rapaz. Tá doido, rapaz? Ah, ladeira! Que isso? Todas as mães. Preciso da A galera. bicha vem fazer no meu negócio aqui. Ah, é muita cara de pau, né? Eu vou te falar. Vem aqui, dá uma ideia de milhões pra ela. Ela falou, vou aproveitar que tem milão aqui. Um dia antes do lançamento deles, eu vou fazer. É, vou te falar. Mas a sua já tá já entregue. Não. Conversa é essa, rapaz. Tá bom, vai. Vamos chamar mais gente. Deixa eu chamar. Se você tem dúvida sobre o Light Copy, me chama aqui, gente. Fala assim, eu tenho dúvida. Oi, Oi, eu dormi. tudo bom? Tudo excelente, bom dia! Bom dia, qual a sua dúvida? Muito massa estar aqui com você. Cara, eu te acompanho já tem um tempo e eu já aplico muito do que você fala aqui no Instagram. Que legal. E sempre tem um resultado de interação do público. Eu não tenho muitos seguidores, mas meus seguidores são bem orgânicos. Eu trabalho com Tântrica. E eu ofereço meio que as soluções da Kátia também. Bom, que qual a é... sua dúvida? Qual a sua dúvida? Bom, agora eu quero chamar gente que tem dúvida. Dúvida eu respondo, dúvida eu respondo. Vai, dúvida eu respondo. Eu vou chamar um monte de gente agora no final. Qual a dúvida? Sobre o Light Copy. Sobre Light Copy. Eu tenho... Eu não sei como abordar aqui o meu assunto tântrica sem ser vulgar. Eu gostaria de algo assim, tipo Vou o que te você dar a faz. dúvida. Elemento literário, subjetividade. Então você pode falar uma parada falando assim, olha, hoje à noite você vai transar e vai ter um orgasmo inesquecível porque você vai aprender técnicas de tantra. Isso eu tô sendo objetivo pra caramba. Tô falando o que eu preciso falar, o que é. Então você pode falar de uma maneira completamente subjetiva. Hoje à noite você vai dançar uma dança de casal. Você vai ativar o seu corpo e vai, enfim, subjetivo. Em vez de mostrar uma cena forte, você pode mostrar um pêssego. Você pode morder um pêssego. Isso não tá. Então você está sendo subjetivo. Então, em vez de falar a palavra orgasmo, você pode falar assim, o clímax. Em vez de falar a palavra pênis, você pode falar a palavra a energia masculina. Em vez de falar a palavra vagina, você pode falar a intimidade da mulher. Entendeu? Então, subjetividade. Você pode criar uma narração cheia de duplos sentidos, que é um outro elemento literário, duplo sentido. Tem uma campanha que eu gosto muito que usa duplo sentido, que fala, é da Rolex. Se ninguém nota o seu pulso, tecnicamente você está morto. Ele não está falando sobre o pulso do coração batendo. Ele está falando o que tem se você tem um relógio da Rolex. Entendeu? Uhum. Então, esse é o jeito. Agora, como faz isso? Desenvolvendo a habilidade de trabalhar os elementos literários. E aí você vai o tempo todo. No nicho de oratório e comunicação, como usar o duplo sentido? Em todos, eu acabei de mostrar no nicho de relógio. Ah, como é que você pode usar o duplo sentido? Por exemplo, eu fiz uma brincando que teve duplo sentido, né? Recentemente eu botei assim, copy é a habilidade de transformar letras em números. Olha que sensação gostosa que você tem na hora que termina de ouvir essa frase. Entendeu? Vamos lá. Qualquer nicho dá para usar qualquer elemento literário. Aí, como eu uso no meu nicho? Treinando. Entendendo como é que funciona e rascunhando. Como eu uso ironia? Sendo irônico. Como eu uso duplo sentido? Entendendo os duplos sentidos. Entendeu? Então, esse é o poder que vocês têm que desenvolver. A habilidade de aprender os elementos literários. E aí, de repente, você consegue fazer uma frase como essa minha. Só que você tem que ir treinando todo santo dia uma frase nova. Beleza? Eu vou chamar mais alguém que disse que tem dúvida. Quem tem dúvida? Ó, Gabi falando que tem dúvida, mais gente. Ó, a dúvida não pode ser e organização profissional, e no meu nicho que é cozinha. E não, aí, pô, você
Tipo, você não tem dúvida, você quer que eu faça para você. Pelo amor de Deus, não é essa a ideia. É dúvida para quem quer entrar na parada. Ô, Ladeira, e você fala muito sobre story, né? Essas sacadas aí de... Essas coisas aí que você ensina a gente a falar. Mas o ideal, né? É a gente story ou reels? Cara, a Light Copy você vai usar numa live. Eu usei aqui quantas vezes? Você vai usar no Stories, no Reels, numa palestra, num e-mail, numa conversa com seu filho. Teve um cara que usou... Na vida, né? Não, teve uma que usou o Light Copy, ela me mandou, cara, para convencer os pacientes a melhorarem a adesão do tratamento. Olha só isso. Light Copy serve para tudo que sai da sua boca ou do seu teclado. Então, e quando eu eu faço minhas palestras... igual, Ladeira? Oi? Eu escrevo uma boa light copy e aí leio tanto que eu dou aula, falo. Não, você vai aprender a pensar light copy. Vai sair da sua boca já, assim. E é lógico que vai ter uns que você vai deixar guardada que você sabe que funcionou. Por exemplo, eu fiz aquela light copy no Threads. Eu estava no Threads, eu queria tentar alguma coisa interessante. Aí eu falei, é a arte de transformar palavras em números. Aí eu vim aqui e usei agora. Eu posso botar ela num anúncio também. Eu posso fazer um reel só com isso. Aí eu posso botar num e-mail em algum momento. Se eu ver que alguma coisa pegou, eu anoto e deixo na minha caixinha de sucessos. E aí, eventualmente, eu uso. Eu posso terminar uma palestra minha, por exemplo, eu tenho Me Dá Uma Ideia, que é um evento. Eu posso terminar e falar, gente, queria dizer para vocês que copy é a habilidade de transformar letras em números. E todo mundo aplaude, finaliza com ela. Porque eu sei que foi boa, funcionou lá no Threads, né? Então, vocês vão ter um protocolo de coisas que funcionam para você usar em vários momentos. Se você fez um Reels e funcionou, pô, bota no Stories. Se você fez um Stories e funcionou, bota no Reels. Ó, vamos tirar a dúvida da colega que chegou agora, que é a Despertar, ó, de infância também. Não, é Luísa. Não, é Luísa do Yoga. Oi, Leandro. Oi, gente. Bom dia. Leandro, eu tô tentando aplicar o que eu tenho aprendido aqui também com você. E eu fiz um vídeo só com imagem, porque eu queria trazer uma noção um pouco mais poética. E eu não tenho certeza muito se funcionou. E a minha dúvida é como aplicar isso para um retiro. Você falou, e eu, não é para ser por aí. Mas eu entendo, te escutando, falando, né, com as outras pessoas, mas aí quando eu penso no retiro, eu fico pensando como poderia aplicar esses elementos para uma copy, para um retiro. O retiro ele tem que ser todo... vou te dar um elemento literário interessante, que chama universo cognitivo. Então, você faz com que a pessoa entre num universo que ela sai do mundo normal e vai para um mundo que só existe dentro daquele negócio. Vou te dar vários exemplos de como isso acontece. Eu lembro que eu fiz uma vez uma festa, que era a festa da comunicação, da galera da comunicação. O nome da festa era Communication Fest. Eu não fiz a festa não, tá, gente? Eu trabalhei no marketing da festa para um colega que era produtor de evento. E aí a gente criou o slogan, que era Communication Fest. O que funciona é o boca a boca. Que era a festa, né? A gente estava falando de beijo, né? Tem um duplo sentido, olha aí como é que... né? Então tem um duplo sentido. E aí, como é que isso funcionou no evento? Como a ideia era boca a boca, o evento todo ele era meio que como se fosse uma parada de salva-vidas. Então até o brigadista estava fantasiado de salva-vidas, com aquela roupa de salva-vidas. A festa toda vinha para esse negócio, assim. Então, dentro do bar tinha como se você tivesse... Então, tudo do bar. Então, o retiro. Uma vez que você encontrou o conceito da festa, todo o universo... Se o conceito do retiro for sobre sonhos, então vai ter que ter travesseiro para tudo que é lado, nuvem, vai ter que ter... Fala aí, o que te lembra de sonho? Você vai para dormir, travesseiro, cama. Aí, por isso que eu falo. Teve até uma pessoa que falou, uma vez eu vi o Leandro e ele mesmo não conseguiu usar. Tipo agora, né? Eu não consegui ir a fundo. É lógico que eu não vou chegar e ir a fundo em todas as ideias. Por quê? Porque eu tenho que sentar, botar uma tela aqui e trabalhar. E às vezes botar dentro de um grupo e falar, gente, o que lembra o universo cognitivo de vocês? E o retiro inteiro tá no tema cognitivo de sonho. Vamos dizer que não é sonho. O negócio é sobre carneiro, alguém botou. Imagina se tivesse carneiro, ovelha. Tá vendo como é que é? A galera já come pelúcias,
edredom. Imagina um retiro tem edredom para tudo que é lado, para que você lembre seus sonhos. Enfim, eu nem sei se é um bom conceito para um retiro. É espiritual? Yoga, dança. Então, eu entendo. Primeiro eu chegaria ao conceito, a ideia do retiro. Não é um retiro comum. Por exemplo, vou te dar no meu lá. O meu era o retiro do Venda Todo Santo Dia. Tinha muito sobre ideia. Onde a pessoa tem ideia? No banho. Eu botei uma banheira dentro do meu evento para a pessoa tirar foto. Instagramável era banheira, que é onde você tem ideias. Entendeu? Então, pijama. Imagina o retiro, todo mundo de pijama o tempo todo. Entendeu? Conforto, moletom. Entendeu? Então, é uma das coisas. E aí, dentro do retiro, vou te dar um exemplo. Eu tinha um aluno, começava as palestras dele, ninguém ouvia. Literalmente, ele brigou comigo, porque uma vez eu convidei ele para dar uma palestra e, cara, a galera foi embora. A palestra dele tava meio chata. Aí eu falei, cara, você vai usar Light Copy aqui. E ao invés dele começar, porque ele começava a palestra mostrando a marca da empresa e falando bem da empresa dele. A minha empresa tem tantos anos, todo mundo já foi embora nessa hora. E eu pedi para ele começar a fazer algumas perguntas para as pessoas. E aí, de repente, eu pedi para ele, durante as perguntas, as pessoas todas pegarem a calculadora e fazerem uma conta. Um evento presencial, tá, gente? De repente, a audiência inteira estava com a calculadora na mão. Isso é uma coisa que eu ensino dentro do Light Copy, que é o vencer a inércia. Se eu faço alguém fazer algo, como, por exemplo, pegar a calculadora... Quer ver? Peguem a calculadora, vocês todas aí. Vocês estão com celular, né? Eu tenho celular. Tá vendo? Então não ia dar certo aqui, mas se fosse no evento, daria. Na hora que eu faço a pessoa pegar a calculadora e fazer uma conta, já ganhei todo mundo. O evento todo mudou de onde tá todo mundo na calculadora ouvindo, mas aí, o que eu tenho que fazer agora? Está querendo o comando, querendo ser conduzido. Então, Light Copy é ensinar a conduzir. Eu conduzo o meu evento o tempo todo. Aqui eu tô conduzindo. Gente, ó, não quero saber, porque se eu deixasse a galera aleatória, igual... quando entrou a menina do Tantra, que eu esqueci o nome, o que aconteceu? Ela tava lá devagar. Sou sua fã, cara. Você é foda. Emocionada. Não, então, ela tava devagar. Eu faço copy e tal, e eu conduzi. Não, para. Pergunta, vamos rápido. E eu posso deixar, se eu achar que é o momento, deixar devagar. Para uma hora capturar alguma coisa dela. Isso é o poder de entender a comunicação. Condução é Light Copy. A cópia é literalmente você conduzir a pessoa através das palavras e das ideias. Num evento, isso é 10 vezes mais poderoso do que uma cópia de vídeo, tá? Uhum. Quem já foi nos meus eventos do Fluxo ou não me dá uma ideia, meu Deus, eu uso o dia inteiro, o tempo todo. Então, se você sabe fazer copy, você já começa o evento pensando em qual vai ser o callback, ou seja, qual vai ser o fechamento do evento. Uma dica muito grande. Conta uma história no início, uma técnica simples de Light Copy. Conta uma história no início com uma coisa marcante. E você faz o evento todo. Ao final, você conta uma outra história que só vai fechar com o início da primeira. Aí todo mundo vai se relembrar do início. Uau! É um callback. Voltei ao início. Eu chamo de volta, né? Callback chama de volta uma coisa que teve no início. Então, seu evento pode ser todo pensado com Light Copy. Quando você estiver pensando no evento, tá, qual elemento literário eu vou usar nesse momento? Qual eu vou usar nesse outro momento? Agora, para isso, você tem que dominar os elementos literários, saber quais são e ter habilidade em cada um deles. O que eu ensino no Light Copy? Você a treinar essa habilidade. Ao ponto de você ficar boa em fazer duplo sentido, como eu faço. Ao ponto de você ficar boa em usar ironia, como eu uso. Ao ponto de você ficar boa em usar linguagem fantasiosa, como eu uso. E yoga tem tudo a ver com linguagem fantasiosa. Por exemplo, em vez de chegar e falar assim, gente, nós estamos indo num retiro de yoga, você falar, gente, nós vamos... Vou te dar um exemplo. Nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nesse exato momento, esse retiro é um retiro que te leva de volta a 1000 e tanto. E aí o retiro tá todo naquela época, antiga. E lá não tem... Foi num lugar que não tem nem energia elétrica. Num lugar que não tem nem energia elétrica ainda. No lugar em que as roupas... Quando a pessoa entra, todo mundo vai receber uma roupa igual. Pronto, o retiro já tá diferente. Uma roupa que não existe na nossa época. Entendeu? Então o retiro já fica muito mais viciante. Muito mais gostoso. Muito mais instagramável até. Apesar de que a ideia do retiro não é ser instagramável, né? Porque tem uma coisa mais mental ali dentro. Tá? Mas enfim, o que eu quero dizer é... Acabei de usar os elementos literários aí. Linguagem fantasiosa. Eu estou fantasiando de que eu não estou na mesma era que eu estou. Para que eu transporte a pessoa de uma realidade, leve uma para outra para ela esquecer do mundo e viver um mundo completamente diferente.
Então, até o prato não vai vir um prato normal, vai ser um prato meio rústico, com a madeira, meio assim, entendeu? Uma sandália, você vai dar umas sandálias de couro antiga para as pessoas. Todo mundo vai estar tudo diferentão. Pronto, criei um evento temático, conceitual, absurdo. Em quantos minutos aqui? Como que eu fiz isso? Sou gênio. Eu Leandro Gênio. Não, usei. Eu mostrei para vocês eu usando a técnica. Mostrei usando a técnica na hora. Agora, é lógico que ele está mal lapidado. Agora é sentar. Qual ano que eu vou entrar? Por que eu escolhi esse ano? Qual a história desse ano? Qual que é o prato? Qual que é a roupa? O que vai estar nas paredes? Entendeu? E aí tudo fica mais envolvente. Meus eventos de Mastermind, tudo tem um tema de cidade. Cada vez eu transporto a pessoa para uma cidade. Uma vez a gente transportou as pessoas todas para o Havaí. Depois aí a comida é havaiana. É uns poke havaiano, não sei o que. Pô, ninguém quer saber o próximo. No outro eu transportei as pessoas para a Índia. Lógico que eu não levo as pessoas literalmente para a Índia, mas a decoração é da Índia, o cheiro é da Índia, o brinde é da Índia. Pô, a galera fica muito, muito louco, né? Então, isso tudo que vocês estão aprendendo aqui é muito mais do que copo. Nada vai colocar mais dinheiro no seu bolso, na sua história inteira, do que aprender a ter ideia e trabalhar. Você pode ter uma estratégia maravilhosa, com ideia ruim, ela não funciona. Você pode ter uma estratégia mais ou menos, com uma ideia boa. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma ideia de um Reels dela lá, que bateu lá os seus 40 e poucos milhões de views e faturou alguns bons milhões de reais orgânicos. Uma ideia. A estratégia era relativamente tosca. Faturou milhões de reais. Mas a ideia era boa. A ideia é maior do que a estratégia, a ideia é melhor do que o tráfego, a ideia é melhor do que o produto, a ideia é melhor... Não tem nada mais forte que a ideia. Pode ter um produto muito bom, com a ideia trabalhada mais ou menos, não vai. Agora, você tem que saber ter a ideia e desenvolver ela. E as duas coisas que eu ensino no Light Copy. E aí, quando você tiver a cabeça funcionando com isso, fica automático para você pensar nos elementos e trabalhar eles na hora, de improviso, igual eu faço. Então, parece que eu sou um gênio, mas não, eu sou só um cara que treinei muitas vezes. Treinei. E o que eu vou fazer com vocês? Eu vou treinar vocês. Eu vou treinar. Mas sobre o que vocês falaram aí, eu vou até fazer um exercício aqui da filosofia ladeira, que eu tô mapeando. Ainda não terminei, não, que eu quero passar para a galera. Como é que eu vejo a vida? Então, a primeira coisa, pressa para começar a agir. Paciência para dar resultado. Planto uma semente todo santo dia, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Para o meu projeto que eu quero dar certo, todo dia uma semente. Todo dia. Mesmo que seja uma semente rápida, igual pegar a live aqui e fazer, ou fazer um Reels rapidinho, ou escrever um e-mail, ou subir uma nova campanha. Todo dia você fizer uma, no final você vai ter uma parada. Qual que era a outra parada que eu tinha? Boa vontade. Sempre você vai ter boa vontade com tudo. Com o time, com o cliente, com você mesmo, com a sua família. Sempre você vai ser uma pessoa que tem muita boa vontade. Vou fazer tudo com uma maior boa vontade. E esse é difícil, né? Todos são difíceis, mas esse que às vezes você não tá com boa vontade, às vezes você tá com pressa, às vezes você tá puto, às vezes você não tá de bom humor, aí você tem que voltar sua mente para ter boa vontade. Não, cara, vou fazer tudo com boa vontade. Você já foi mal atendido em algum lugar? Já. Tipo, cara, se a mesma pessoa tivesse falado outra coisa, ia ser tão melhor a vida dela e a minha, de todo mundo. Você já atendeu alguém mal? Já também. Acontece. A gente não tá com energia tão boa, com tanta boa vontade. É foda, né, velho? Ou então tratou alguém mal. Pô, teve um cara que uma vez comprou um barco meu, cara, um puta mala, dá um trabalho. Eu dei uma patada nele, que ele tava enrolando. Eu fiquei pensando, cara, era pra mim. Eu não queria resolver o problema. Eu só queria ser queria mostrar que tava certo e tal. Faltou boa vontade pra entender que o cara era meio maluco mesmo e tal, enfim. Boa vontade. Eu ainda tô montando meu... É até uma recomendação que eu boto para vocês. Cria a filosofia do produto de vocês, da vida de vocês, do negócio que a galera comece a entrar e seguir aquela filosofia. Então, quando alguém perguntar, não, boa vontade. Aí eu não sei ainda quais são, não. E também não vai ter muitos. Eu acho que vão ter 5 coisas. Já tô com 4, aí eu vou pensar melhor na 5.
Mas é isso. Consegui ajudar vocês? Demais. Existência Muito. ajuda, Ladeira. Sua existência aqui na internet já ajuda pra caramba. Você é Um um cara... gênio. Luísa, me manda lá que eu vou ver o seu vídeo, tá? Vou ter boa vontade. Tá bom? Eu tenho que ir também. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, um beijo para vocês todos. Beijo. Light Cop, eu vou botar a aula 3 lá, tá? Mesmo você que é do fluxo, se tiver mais gente do fluxo aí, assiste as 3 aulas, cara. Tô te falando. Eu tava inspirado nessa parada. Tem coisa que você só fala no flow mesmo, já que a gente tava falando de fluxo, né? Que você só fala Parece um curso, de verdade. As suas lives parecem um curso. Parece que a gente pagou para entrar ali nas lives. Pô, eu tava num flow. Tem coisa que se pedir pra eu repetir, eu não vou repetir nunca mais daquele jeito. Beleza? Um beijo pra todo mundo. Beijo. Tchau. Obrigada.